cuidados que se deve tomar para que a nossa saúde esteja sempre em dia. Será, Raquel, que todo mundo está se preocupando com o corpo e com a mente? Será? Quando se é jovem, não é tão difícil manter o corpo em forma. Pode-se comer à vontade, sem ganhar peso. Já estamos quase sempre em atividade, queimando gordura. Mas à medida que envelhecemos, o metabolismo vai mudando e engordar fica muito mais fácil. E é na meia-idade, principalmente, que precisamos tomar ainda mais cuidado com a alimentação, para tentarmos evitar a aceleração desse processo de envelhecimento. Aos 40, 50 anos, temos menos massa muscular. Com menos músculos, queimamos menos calorias. Se continuarmos a comer como se tivéssemos 20 anos, o que sobra, e é uma grande quantidade, será armazenado em forma de gordura. E isso, claro, não é nada bom. Sem falar nos compromissos, obrigações sociais, às vezes dívidas e na pressão do trabalho. São condições mais do que favoráveis para outro inimigo da saúde, o estresse, que acelera o envelhecimento dos vasos sanguíneos. A pessoa sob pressão é levada a consumir alimentos que não são saudáveis, com excesso de gordura. Geralmente a desculpa é que a falta de tempo e uma alta dose de trabalho ou estudo praticamente a obrigam a comer mal, com rapidez, e a não fazer exercícios físicos. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que o estresse ainda pode levar à obesidade. 65% dos americanos estão acima do peso e 35% desse total são considerados obesos. As estatísticas do Brasil também assustam. Nas últimas 3 décadas, o número de obesos aumentou 255%. Pesquisas de cientistas espanhóis e ingleses revelam que o alto consumo de gordura ruim também pode causar outro grave problema, a depressão. Estima-se que 150 milhões de pessoas sofram com a doença. Esse tipo de gordura afetaria os neurônios, que ficariam expostos aos chamados radicais livres, aumentando o risco de a pessoa apresentar características, sinais de depressão. Mas essas mesmas pesquisas apontam um caminho, dão uma dica. Alimentos saudáveis podem evitar os sintomas da depressão. E para falar sobre saúde e também os cuidados que a gente deve tomar, aqui no estúdio a gente recebe a doutora Vivian Ellinger. Ela é presidente regional do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Tá. Em São Paulo, Ana Paula Porto tem também convidado. Tem um convidado, sim, Laíra. Aqui no nosso estúdio a gente recebe o geriatra Renato Lax. Ele é médico do Ambulatório de Doenças Metabólicas da Unifesp. Bom dia, doutor. Bom dia, Ana. Começamos por aqui, então, como nós vimos na reportagem. Existe uma relação direta entre sobrepeso e envelhecimento precoce, né? Bom, na verdade, o sobrepeso ele predispõe a vários fatores de risco para as doenças que acontecem no envelhecimento. Então, o sobrepeso ele é um fator de risco importante para a hipertensão, doença aterosclerótica e até mesmo doenças articulares ou a própria baixa autoestima. Isso acaba acelerando o envelhecimento, sim. Bom, a gente está aqui com a doutora Vivian. O estresse engorda? De uma forma indireta, sim. Antes de mais nada, bom dia. Bom dia. Sim, inclusive por vários mecanismos, alguns ainda não muito bem conhecidos, mas todos vocês conhecem aquelas pessoas que quando ficam ansiosas comem mais. Além disso, e aí algumas pessoas inclusive têm uma certa tendência, por exemplo, a comer mais açúcar ou mais doce, então realmente o estresse nesse sentido de provocar mais voracidade, que a gente chama, que é diferente da fome. A fome é simplesmente a pessoa está com fome, porque ficou algumas horas sem comer. E a voracidade, que é muito gerado pela ansiedade, está intimamente relacionado com o aumento de peso. Doutora, como a Ana perguntou, essa relação de obesidade e envelhecimento, eu queria saber, dentro do corpo, por exemplo, esse excesso de gordura nos órgãos faz com que os órgãos trabalhem como órgãos mais velhos, vamos dizer assim, Exato. compromete o funcionamento? Em que medida? Exato, Renata. Isso daí eu acho que também é algo muito importante, que as pessoas acham que os processos ateroscleróticos, quer dizer, a aterosclerose, ela só é algo que vai acometer o indivíduo idoso. No entanto, isso daí é algo que começa muito precocemente, nas primeiras, segunda década de vida. Então, uma alimentação não saudável, como por exemplo, muito rica em gordura, que é o que a gente atualmente observa, infelizmente, leva precocemente à aterosclerose. Então a gente deve evitar quanto antes.
mais para frente fica mais Exato, difícil. exato. Além do que, uma criança que não é habituada a se alimentar saudavelmente, ela provavelmente ela vai levar esses hábitos para o resto da vida. Não vai um belo dia mudar de hábito. Então, também nesse sentido, não só porque vai iniciar muito precocemente, como também ela vai adquirir esses hábitos. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Renato. Doutor Renato, falando sobre esse envelhecimento e o excesso de gordura, quando a pessoa já é idosa, que tipo de cuidado ela tem que tomar? Porque os órgãos já estão mais desgastados, vamos dizer assim, pelo tempo, que é natural, mas que tipo de cuidado a mais ela tem que ter para justamente não comprometer ainda mais o funcionamento do organismo? Na verdade, o idoso ele deve ter um cuidado até maior, porque a gente tem que pensar que os órgãos eles já têm uma reserva funcional menor. Ou seja, a aterosclerose, que como já foi dito aqui, que começa numa idade mais jovem, ela começa a ter uma repercussão maior. Essa dieta, então, como em todas as faixas etárias a gente já tem que ter cuidado, no idoso esse cuidado deve ser redobrado. Doutora Vivian, por que o ambiente estressante leva ao consumo de comidas mais calóricas? Por que as pessoas, quando estão estressadas, pelo menos boa parte delas, né, tem necessidade de comer bobagem, doce, lanche, um alimento menos nutritivo? Ninguém ansioso come alface, não é? Exato, exato. É a busca do prazer, né? É muito simples, é a busca do prazer. A pessoa está ansiosa, ela vai buscar o prazer e é uma coisa, digamos assim, acessível. Tem outras pessoas que saem para fazer shopping, não é verdade? E essa sensação a gente encontra em alimentos com açúcar, com gordura, essa sensação de prazer. Sim, exato, que elevam a serotonina, exato. Como é que a gente deve fazer, até traçando um paralelo entre a realidade nossa e a realidade dos Estados Unidos, por exemplo, onde há muitas pessoas obesas, a gente traçar esse paralelo entre o Brasil e os Estados Unidos? Nós estamos caminhando para chegar à situação que os americanos enfrentam hoje, que é de saúde pública? Infelizmente, nós estamos muito próximos. Eu acho até que antes do programa foi mostrado os dados, né, do IBGE e são extremamente alarmantes. Nós estamos muito próximos nesse sentido dos Estados Unidos. Até me chamou a atenção uma pesquisa que eu estava lendo que eles chamam de epidemia de obesidade. Esse fato, nome é fato. É uma epidemia. É uma epidemia, sem dúvida nenhuma. E só para chamar mais uma vez a atenção a quão prematuro isso pode trazer malefícios, nós da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, nós realizamos um projeto, que é um projeto de escola saudável, e nós fomos há um tempo atrás numa escola aqui no Rio de Janeiro, medir a pressão arterial das crianças do primeiro segmento, ou seja, eu acho que era de 6 anos a 10 anos, uma faixa etária próxima a isso. E já cerca de 15% das crianças estavam com a pressão um pouco elevada. 15% nessa faixa etária. Porque normalmente ninguém mede a pressão de uma criança. Então esses alimentos, voltando à questão dos alimentos na infância, que são, por exemplo, muito ricos em sal, os embutidos ou aqueles biscoitos salgadinhos, coisas assim. Então, eu posso te dizer, voltando à questão dos Estados Unidos, nós estamos, sem dúvida, não só baseado nos dados do IBGE em relação ao peso, quanto também em relação à saúde das nossas crianças, e infelizmente é muito preocupante. A gente tem perguntas de assinantes já chegando na nossa redação. Doutora, vamos ver a primeira aqui no nosso telão. A ausência de uma das etapas do sono, como por exemplo o sono REM, pode interferir na saúde de uma pessoa? Como melhorar a vida de quem tem esse problema? É a pergunta da Simone Vargas. Lembrando que o sono REM é a fase mais profunda do sono. Exato. Entre 4 e 6 da manhã, não é isso? Que é quando o adulto, desculpa, né, quando sonha, né? Como melhorar a vida de quem tem problema, aí realmente ele precisa procurar um especialista de sono, mas se ele já tem o conhecimento de que tem um problema, existem atualmente médicos, é uma especialidade, a medicina do sono, e deve procurar o mais rápido possível, porque as alterações do sono, elas levam a inúmeros problemas, inclusive a questão está intimamente relacionada com a obesidade. Vários estudos já mostraram isso. Porque a pessoa fica mais ansiosa, que não consegue dormir, come mais, pode ser por isso? Não. Eu não sei te dizer exatamente qual é o mecanismo, mas não é só por aí não, tá? Existem outros mecanismos envolvidos. Mas qualquer pessoa, isso daí
faz parte de uma saúde, de uma manutenção de uma boa saúde, ter um bom sono. Então, se realmente a pessoa acorda cansada, ela deve imediatamente procurar um profissional. Vamos a mais uma pergunta de assinante, essa do doutor Renato Lax, lá de São Paulo. Atualmente só posso fazer exercícios uma vez por semana. Já li que isso faz mal. É pior do que não fazer exercício nenhuma vez durante a semana? Laís Gomes pergunta, doutor Renato. Bom, Laís, na verdade, existe até um ditado que diz que quem não tem tempo para se cuidar precisa procurar o tempo para ficar doente. Ou seja, a minha recomendação realmente é que se faça uma atividade física mais regular. Lógico que alguma atividade física já é melhor do que não fazer nada. Mas talvez seja o caso de procurar algum serviço e pensar nessa rotina, porque faz diferença na sua vida. Doutora, eu li que o excesso de gordura no corpo teria um efeito semelhante de envenenamento químico. Achei bastante forte isso. Dá para dizer isso? Ana, o tecido adiposo, esse tecido da gordura, ele libera trovas inflamatórias no nosso corpo, como as interleucinas, a interleucina 6. Então, na verdade, esse tecido ele realmente gera um estado inflamatório. Perigoso. Isso é perigoso, isso bota a nossa saúde em risco. Há umas pequenas mudanças, né, Raquel, no nosso dia a dia que podem nos ajudar, né? E que a gente às vezes deixa de lado. Subir pela escada ao invés de pegar o elevador, Exato. que eu moro no 18º andar. Então pega o elevador até o 15º, sobe 3 O que andares. mais a gente pode fazer, Enfim, a questão de... Uma coisa que eu vejo com muita frequência em estacionamento de shopping, a pessoa procura estacionar ou procurar entregar para o manobrista. Qual é o problema que tem? Anda mais um pouquinho, caminhar um pouco. Então, no dia a dia, uma outra coisa que eu também costumo recomendar, o melhor exercício é aquele que a pessoa faz com prazer. E não é necessariamente se matricular numa academia. Então, por exemplo, se a pessoa gosta de dançar, ela pode ir, por exemplo, fazer uma academia, sei lá, uma vez por semana, porque não tem tempo durante a semana, mas por que não vai dançar no final de semana? Só uma dica, né? Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Renato. Doutor Renato, falando sobre idade e o envelhecimento natural das pessoas e a obesidade, quanto mais velha a pessoa fica, mais difícil fica para emagrecer, né? Como é que a gente pode dosar isso? Em que medida tem que melhorar o condicionamento físico, melhorar a alimentação por conta dessa dificuldade que é natural da idade? Essa dificuldade, ela é principalmente pela mudança da proporção dos tecidos do corpo. Com o envelhecimento, o tecido adiposo, ele aumenta muito a sua proporção e o idoso ele perde músculo. Então, o tratamento da obesidade ele deve ser feito com mais cuidado. Tá? O ideal é que um idoso obeso ele faça acompanhamento médico para que tenha um emagrecimento saudável. Esse é o ideal, já que a obesidade também coloca a saúde em risco. Doutora Vivian, a ansiedade faz com que as pessoas normalmente comam muito rápido, não mastiguem os alimentos, façam as refeições falando sobre o trabalho ou discutindo algum assunto estressante. Isso faz com que as pessoas comam mais do que elas precisam? Deixa eu só acrescentar uma coisa importante em relação a comer muito rápido, porque isso realmente é extremamente danoso, comer muito rápido. Um outro fator que faz a pessoa comer muito rapidamente é ficar muitas horas sem comer. Isso atualmente também nessa agitação de trabalho, muitas vezes a pessoa sai de casa correndo, não tomou café da manhã e acaba atrasando, então que é outra causa de comer. Isso daí realmente traz sérios problemas para a saúde e a pessoa acaba realmente comendo uma quantidade maior, porque não dá tempo de sentir a saciedade, além do que não mastica adequadamente. Então, isso daí realmente, não só o estresse, quanto também o não comer nas horas certas ou atrasar, tudo isso levando a que a pessoa coma muito rapidamente. Isso é porque a pessoa come com muita fome, é isso? Exato. Ela não pode estar com muita fome quando vai fazer a refeição. Perfeito. Ou, como foi o caso que ela perguntou, quando a pessoa está estressada, está comendo num almoço de trabalho, em que também ela não presta atenção e engole a comida e não mastica adequadamente. A gente tem a pergunta de assinante agora? Vou fazer essa pergunta para o doutor Renato lá em São Paulo.
É uma pergunta de assinante que a gente não tem aqui no nosso telão, doutor Renato, mas o assinante quer saber como é que ele faz para baixar o colesterol. Essa é uma outra pergunta, né? Essa do colesterol primeiro. O que fazer para baixar o colesterol, doutor? Na verdade, existem diversas medidas, tanto medidas dos nossos hábitos de vida, como uma dieta mais saudável. O ideal é fracionar a dieta em cerca de 6 refeições por dia, até para que a pessoa, na hora da refeição, não esteja com muita fome, né? A prática de atividade física ajuda muito. Agora, dependendo dos riscos, algumas vezes são indicadas medicações. Então, o ideal nesse caso é o acompanhamento médico. Nós vamos a mais uma pergunta, aquela anterior. O que fazer para baixar o colesterol? Essa a gente já fez, né? Já faço dieta, não está adiantando. Agora Josué Pinto perguntou. Só complementando a resposta, doutora Vivian, eu queria que a senhora falasse também sobre isso, essa questão do comer 6 vezes que o doutor Renato estava falando, porque as pessoas não têm tempo de fazer nenhuma refeição, né, direito, decentemente. Como que a gente pode dividir e ter tempo de comer 6 vezes ao dia? Comer uma fruta, por exemplo, Exato. Dá para comer enquanto trabalha? Fazer isso para poder dividir é o melhor caminho. Exatamente, é o melhor caminho. É ter sempre uma fruta. E atualmente isso está até um pouco mais fácil, porque já existem até algumas frutas secas que se vende. Então isso facilita, a pessoa pode colocar na bolsa, no escritório, não precisa ter uma geladeira, né? Então, sempre ter junto de si algum desses alimentos para comer nesses intervalos. Doutor Renato, temos uma pergunta agora. Meu filho de 11 anos é atleta, é a pergunta da Catarina Soares, participa de torneios de tênis, mas ele não come nenhum legume, nem verdura, nem a minha filha também. Para ela também essa pergunta. É preciso um complemento de vitaminas? Catarina Soares pergunta, doutor Renato. Na verdade, ao invés de um complemento de vitaminas, o ideal é uma reeducação alimentar. A gente está numa sociedade acostumada a muito alimento industrializado, e que existe essa mensagem que acaba levando à diminuição dos alimentos ricos em fibras, em vitaminas, como as verduras, os legumes. O ideal é uma reeducação, até porque o hábito, ele leva a pessoa a ter o prazer com aquele alimento. E essa, na verdade, é a idade para começar a se cuidar, como a gente vem dizendo. A obesidade está aumentando, inclusive, entre as crianças. Doutora Vivian, já que a gente está falando de alimentos, quais os alimentos que ajudam o metabolismo a trabalhar melhor, os chamados alimentos funcionais? Quais são eles? Bom, basicamente são os legumes, verduras e frutas e os alimentos integrais, né? E não os refinados. Sempre que possível, dar preferência a um alimento integral. Doutora Vivian, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente na edição das 10. A gente conversou aqui com a doutora Vivian Ellinger, ela é presidente da Regional do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Bom dia, obrigada mais uma vez. Bom dia. E em São Paulo, o geriatra Renato Lacks, médico do Ambulatório de Doenças Metabólicas da Unifesp, que nos diz uma coisa muito importante, um resumo disso daí. Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter tempo para ficar doente, né, doutora? Perfeito. Muito obrigado. Também gostei. Bom dia. Obrigada.